Boa noite, graça e paz. Vamos lá, vamos retomar a nossa lição. Antes de orar, deixa eu fazer aquela retomada rapidinho, né? Até a 10ª lição, nós estamos estudando sobre o Evangelho em si, sobre a boa notícia, sobre a mensagem, sobre a obra de Cristo, mostrando que toda a Escritura Sagrada ela tem o interesse de fazer a gente crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E isso quer dizer não só crer numa frase, mas crer na obra do Cristo, que tem a ver, obviamente, com a cruz, com a sua morte, a sua ressurreição, a sua entrega, o seu sacrifício, o seu sangue. Tudo isso está implícito na palavra Cristo, porque essa era a obra dele e a obra que ele deveria fazer como o rei prometido, como o sumo sacerdote prometido, né? E como o grande profeta que iria fazer algo que nenhum profeta pôde fazer, que finalmente iria reconciliar o ser humano com Deus através da sua obra. Então, nós estamos vendo essa mensagem até agora. Hoje, nós vamos mudar um pouquinho. Hoje nós vamos ver, na verdade, sobre como levar essa mensagem. Que Jesus deixou alguns princípios do que nós chamamos de evangelismo. Nós podemos ver alguma questão da forma que Jesus percorreu, que ele fez. Ele deixou princípios nas parábolas, os apóstolos, ele deixou. Então, o que é interessante? A gente aprender, obviamente, com quem? Com Jesus, tentar identificar, a partir do que Jesus fez e como ele fez, como a gente pode fazer esse evangelismo, como nós podemos levar essa boa notícia, que é a obra de Cristo na pessoa de Jesus, que ele veio para reconciliar o ser humano com ele, com Deus, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos orar, pedir a graça de Deus aí para que nos dê iluminação aí para a gente entender. Pai, mais um dia te agradecemos pela vida, te agradecemos pela sua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia que se renova todos os dias sobre a nossa vida, Pai. Ajuda-nos diante da sua palavra mais um dia, com revelação, com espírito de sabedoria e conhecimento, crescermos na revelação de quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, crescermos no conhecimento da obra e na fé na pessoa do Cristo que nos salvou do engano de Satanás, nos salvou do nosso pecado, nos salvou do distanciamento de Deus e nos tornou filhos de Deus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nascer dentro de nós o desejo de anunciar essa boa notícia, e que hoje possamos aprender com Jesus, com a tua palavra, com as parábolas, com os apóstolos, a nossa função, o nosso papel e como fazer isso de uma forma mais adequada para o teu louvor e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lembrando que infelizmente nós não conseguimos parar para vocês abrirem todos os textos. Alguns textos eu vou pedir para você abrir para a gente ler junto, outros eu vou ler e você presta atenção, tá ok? Ou anota aí quem depois quiser anotar. Se bem que esse material eu posso disponibilizar para vocês no PDF depois, tá bom? Só pedir para mim que eu mando no WhatsApp de vocês em PDF tudo isso que eu estou falando para vocês. Então hoje, lição 11, evangelismo da Bíblia. Primeira coisa, vamos rapidamente rever aí o Evangelho de Jesus, né? Em Mateus 4,17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso está em Mateus 4,17. O que nós temos que entender? Lembra o seguinte, por favor, vamos lembrar que no Antigo Testamento existe uma promessa do Messias, e o reino de Deus estava associado com o Messias, porque esse Messias era o rei que iria instaurar o reino de Deus e iria estabelecer o reino de Deus eternamente. Tudo bem? O que Jesus está fazendo? Ele é esse ungido, ele é esse Messias, ele é esse prometido. Então o que ele está falando aqui? Como ele começa a pregar? Arrependam-se.
Arrependam-se do quê? Do que a humanidade, do que o povo judeu precisa se arrepender. De quebrar o pacto com Deus, de quebrar a aliança com Deus, de estar no estado de desobediência às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. Então arrependam-se, né? Porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Por que está próximo o reino dos céus? Porque ele, como o Messias, começa agora a instaurar o reino de Deus. Esse reino de Deus será concluído, consumado na segunda vinda, mas ele se inicia na obra que Cristo fez, e ele se inicia dentro daqueles que começam a ser salvos, e Deus começa, a partir daqueles que são salvos, colocar a gente dentro do reino de Deus. Você lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? O que eu preciso fazer, né? Você precisa nascer de novo. Só pode herdar o reino de Deus quem nascer de novo. Como nascemos de novo? Acreditando em Jesus como Cristo, Filho de Deus, na sua obra. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5, não é isso? Estou lembrando tudo aí para vocês. Então, o que Jesus está fazendo? Nada mais, nada menos de falando de si próprio, porque o reino de Deus tem a ver com o que ele é e o que ele começou a fazer nos dias que ele começou a caminhar. Diferente da gente, nós também falamos do reino de Deus, mas nós precisamos apontar para o Messias. Ele não precisa apontar para ninguém, porque ele era o Messias, tá? Em Mateus 4, 23 ainda diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas, né? Boa nova é o que mesmo? Evangelho, a boa notícia do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Gente, Jesus está fazendo exatamente o que o Messias deveria fazer. Se você está aí, anota do ladinho aí na sua Bíblia, no seu caderno, você vai ler na sua casa, Isaías 61, Isaías 42. Isaías 61 diz exatamente o que o Messias iria pregar, para quem iria pregar. Isaías 42 diz que o servo do Senhor iria dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus está fazendo? Exatamente o que o Messias faria, anunciando a boa notícia do reino de Deus, libertando os cativos, dando vista aos cegos, curando os enfermos. O que ele está fazendo? Antecipando o reino de Deus, que não terá nada disso, porque ele é esse Messias. Então, na verdade, ele está se apresentando. Ele é o próprio Evangelho, lembra? Ele é o próprio Evangelho encarnado, ele é a própria palavra de Deus, de salvação em carne. Então, nós já vimos então a pregação de Jesus, é a pregação do reino, é a pregação do Evangelho. Aí depois, nós vamos ver o seguinte: como que Jesus encontra pessoas? Nós não temos que encontrar pessoas para pregar o Evangelho? Nós não temos que fazer discípulos? Discípulos nossos? Não, discípulos de Cristo. Então, como que nós, sabe que Jesus ensinou? Ensinou, gente, ele fez isso e deixou, né, ali um percurso, um caminho que ele fez para a gente que trilhar dentro da nossa contextualidade, mas com os mesmos princípios que ele deixou. Então, olha só, Mateus 4, 18 a 22 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar. Tá, o que Jesus está fazendo? Jesus está esperando na igreja, né? Na época não tinha igreja, né? Mas Jesus está esperando lá no templo, lá na sinagoga, ou lá na casa dele, né? As pessoas chegarem até ele. É isso que Jesus está fazendo? Não. Isso é um equívoco que nós como igreja cometemos. A gente espera as pessoas chegarem na igreja para falar do Evangelho. Jesus nos ensina diferente. Ele começa a percorrer Israel. Ele começa a andar
em toda a região. E de repente, perto do mar da Galileia, ele vê dois irmãos, Pedro e André, fazendo o que? Trabalhando. Jesus foi aonde esses discípulos estavam vivendo o cotidiano da vida deles. Já está começando a perceber aí? E aí ele vai lá, e lá o que ele faz? Olha só, versículo 19: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Gente, imagine você trabalhando, pescando. Você está lá no teu barquinho, lá, né? Negócio de família. Você está lá no seu negócio, ganhando o seu pão de cada dia, ganhando o seu sustento, desejando que a pesca fosse boa, né? Para sustentar a família, aquela coisa. De repente aparece alguém que você não conhece e fala assim: ó, larga tudo aí e me segue. Como que esses caras fizeram o que eles fizeram? O que aconteceu ali? Imediatamente, no mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram. Mas gente, que negócio é esse? O que está acontecendo? Isso é um princípio. As pessoas que Jesus ia chamar já estavam preparadas para serem chamadas. Preparadas por quem? Por Deus, pelo Pai, pelo Espírito Santo. Você acha que Deus mudou o jeito de trabalhar? Não. As pessoas que nós temos que discipular, Deus já está preparando na nossa frente. O problema é que às vezes nós não chegamos até elas, mas Deus já está preparando. Tem pessoas prontas para ouvirem o chamado de Deus, elas estão prontas. Deus faz essa preparação. Jesus, obviamente, muito mais apurado em escutar o Pai, sabia exatamente quem ele ia chamar. Nós não temos essa audição e essa percepção tão apurada. Então Jesus nos deu outro método para a gente encontrar, que a gente vai ver. Jesus não precisava disso, ele ia exatamente na pessoa. Nós não conseguimos, a princípio, a priori, discernir exatamente a pessoa que vai ser discípulo. Eu não consigo. Então nós temos um outro método dado por Jesus para identificar, que a gente vai chegar lá. Mas Jesus não precisava, ele ia lá: vem e me segue. Eles estavam prontos para deixar tudo e seguir Jesus. Isso tem que ser uma obra sobrenatural. Você faria isso? Você deixaria tudo e seguir um homem que você não conhece? Só se alguma coisa profundamente tivesse te preparando para um chamado desse. Quando aquela pessoa chamasse, o poder daquele chamado te convencesse. Você entende que eu estou falando de questões de uma ação de Deus e tudo isso? Porque não faz sentido. Tem que haver uma ação. Nós chamamos sobrenatural, né? Da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Vamos identificar isso, é muito interessante. Lá no versículo 21, o que Jesus fez? Parou a caminhada? Não, continuou indo. Indo, gente, ó, no dia a dia, no seu dia a dia, indo de um lugar para o outro, caminhando. Vai no trabalho, né? Um lugar, o outro, padaria, vizinho, casa, família, indo. Jesus estava indo, e durante essa caminhada dele, ele estava no coração dele disposto a quê? Achar os discípulos, buscar e chamar os discípulos que já tinham sido preparados por Deus. Então, indo, olha que interessante, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, de novo, trabalhando, preparando suas redes. O que Jesus faz? Jesus os chamou. De novo a reação, qual foi? Versículo 22. E eles, deixando imediatamente o barco, deixaram a profissão e o pai,
Imediatamente eles deixaram o sustento deles e a família e seguiram Jesus. Tem que ser algo sobrenatural, dá para entender isso, que isso não eram homens irresponsáveis, loucos, certo? Tem que haver uma obra significativa preparando esses homens, e um chamado de Jesus, com uma voz de Deus que vai conectar o coração deles, eles atendem esse chamado imediatamente. Estão entendendo o que eu estou falando? Esse é um princípio que Jesus está ensinando. João 1, 43. Abra comigo agora, João 1, 43. Posso ler? João 1, 43 diz assim. João também conta Jesus fazendo essa caminhada e chamando pessoas. Aqui no caso é Filipe. Ele diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Olha que interessante. Quando, o que ele fez? Encontrou. Tem outra palavra na tradução? Quando ele achou. Quem acha está procurando. O que ele está procurando? As pessoas prontas para o chamado. As pessoas já estavam prontas. Ele acha essas pessoas, ele encontra essas pessoas. Irmão, tem gente pronta para o Evangelho. A obra do evangelismo é uma obra de Deus. Nós só somos colaboradores, nós só somos o mensageiro da mensagem. Nós não precisamos convencer ninguém, brigar com ninguém para convencer ninguém. Nós só precisamos abrir nossa boca e falar e testificar o Evangelho. Só isso. E as pessoas estão prontas. Deus já está preparando pessoas para isso. É uma obra de Deus, tá? Vamos lá. Encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Aí olha que interessante o padrão. Aqui Jesus já mostra que tem que acontecer esse padrão. Jesus foi lá, buscou Pedro e André, tudo bem? Depois ele buscou quem? Tiago e João. Agora ele buscou Filipe. Mas quem buscou Natanael? Filipe, não foi mais Jesus. Olha como o padrão começa a se estabelecer. Filipe foi encontrado e ele fala: peraí, fui encontrado por alguém que outras pessoas precisam conhecer. Eu não posso ficar com isso sozinho. E ele vai atrás de Natanael. Quer ver? Filipe, olha lá, encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, Natanael. A gente achou o Messias, o profeta, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Ele é Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele era da cidade de Nazaré, o filho de José. Aí o que Natanael responde? Perguntou Natanael: Nazaré? Nazaré não era um lugar de pessoas proeminentes, um lugar proeminente, onde não tinha um destaque dentro da região. Então quer dizer, pode vir alguém daquela região ali que não tem nada de bom, no sentido assim, de destaque. Como assim? O Messias, o profeta vir daquele lugarzinho ali? Não é possível, né? Mas pode ouvir alguma coisa de Nazaré? Disse Filipe o quê? Venha e veja, Natanael. Vamos lá, me segue, vamos lá ver com seus olhos, tem a sua experiência com ele, né? E aí acontece uma experiência. Jesus vê Natanael antecipadamente, e Natanael então crê, né, em Jesus. E Jesus fala: mas só por isso você creu, Natanael, né? E aí ele cita algo no versículo 51: digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele faz uma citação, né, de Daniel, que é justamente o Filho do Homem que vem sobre as nuvens, que é aquele que irá reinar eternamente. Então olha que interessante, né? Então vamos prosseguir. Jesus ensina na sinagoga. Então ele prega o reino de Deus, ele prega o arrependimento, prega o reino de Deus, certo? Busca os discípulos, ele ensina sobre o reino de Deus. Você está entendendo que tudo isso é o que a gente tem que fazer?
pregar o Evangelho, buscar os discípulos, ensinar a respeito do Evangelho do Reino de Deus, da obra de Cristo. Jesus está dando um padrão que deve ser obedecido pelos seus discípulos, que imediatamente Filipe entendeu e fez a mesma coisa. E aí a gente vai continuar. Como eu já disse, ele se revelou como Cristo através de milagres, através da Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Eu não vou me deter aqui porque a gente já viu sobre essas questões. Agora aqui é interessante, o evangelismo que Jesus ensinou. Agora, por favor, abra a tua Bíblia em Mateus 10. Esses 3 textos eu gostaria que você abrisse. Mateus capítulo 10 é a missão que Deus dá aos 12 discípulos. Olha só o padrão. Esses 12 discípulos têm uma missão. Lembra que a missão dos 12 discípulos depois se torna uma missão também da igreja. A princípio existe uma missão específica, pontual dos discípulos, que vai ser ampliada por Jesus no ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então vamos ler aqui como que Jesus faz e fala para eles aí. Mateus 10, no versículo 7 diz assim: por onde forem, o que você tem que fazer? Preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Você lembra que eles estavam representando a mensagem do Messias que estava ali? A incumbência da igreja é pregar o Evangelho, que é a pregação do reino de Deus, certo? Porque é quando as pessoas acessam o reino de Deus com o Evangelho, com a obra de Cristo. E ele dá essa ordem: pregue a mensagem. No versículo 11 ele diz assim: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém, o que, meu irmão? Tá, aqui a gente vai ter que entender isso. Jesus está falando assim: vão pregar o Evangelho, andem como eu andei, não fique parado, não espere as pessoas virem até vocês, não espere as pessoas entrarem na igreja, vão até elas, vão, indo pregar o Evangelho, ide pregar o Evangelho do jeito que você quiser. É o ir, é sair do lugar e não chamar as pessoas para o lugar, é ir, o evangelismo, tá, em si. Então, ele fala o seguinte: quando você chegar num povoado, numa cidade, você vai fazer o que? Procure alguém digno de recebê-los. Por que receber? Porque eles estão representando quem? O reino. Então, na verdade, procure alguém digno de receber a mensagem que vocês estão trazendo. Quem vocês representam? O que vocês estão carregando? Mas como eu vou achar esse negócio de digno? Calma que nós vamos esclarecer, nós vamos, esclarecendo isso aí. Só lembra, Jesus falou que nós temos que achar os dignos de receber a gente, receber a nossa mensagem, receber o nosso ensino sobre o Evangelho. Quem são esses dignos? São as pessoas que Deus está preparando para receber a mensagem, que estão prontas, que aí a pérola vai ser lançada a pessoas que valorizam a pérola. Lembra que Jesus fala, a citação hoje seria forte nos nossos dias, né? Talvez na época também, mas a gente entende às vezes como uma ofensa. Não sei se na época, eu acho que eles não entendiam, mas Jesus fala assim: não lance pérola aos porcos. É incompatível você dar uma coisa preciosa a um ser que de natureza não compreende aquela preciosidade. Você vai jogar fora algo. Então Jesus está ensinando a mesma coisa: procure os dignos da mensagem, os dignos do Evangelho, os dignos de receber o que vocês vão ensinar sobre o reino de Deus. Essas pessoas estão prontas para o Evangelho, essas pessoas estão ansiando por Deus e não sabem, alguém tem que ir lá falar. Caso de Cornélio, gente, leia o caso de Cornélio, é exatamente isso que nós estamos falando.
E ele prossegue no versículo 12: ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz o quê? Retorne sobre vocês. Lembra que paz era um cumprimento comum, não era um cumprimento somente dos cristãos, tá? Era um cumprimento comum, saudar com paz. Apesar de ser mais significativo do que os nossos cumprimentos, mas é como o nosso, talvez, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, boa noite, de uma forma bem respeitosa e de verdade. Lógico que ali tem um sentido, a paz ganha um sentido muito forte, teológico, com o tempo, mas na época era uma questão meio que cultural. Então o que ele está falando? As pessoas que receberem o cumprimento de vocês, aceitarem vocês, né? Que esse cumprimento, cumprimento é o quê? Que você tenha um bom dia, não é isso? Você está bendizendo a pessoa. Eu desejo a você um dia bom, um dia abençoado, né? Um dia de paz, um dia gracioso. Se a pessoa receber vocês de bom grado, que esse cumprimento de bênção repouse sobre a casa. Se eles não receberem, que essa bênção volte para vocês e saia sobre eles. É forte, né? Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. Abre em Lucas 10, nós vamos ver a mesma coisa de uma outra perspectiva. Ali ele manda agora 70, não são mais os 12 só. Lá em Mateus, os 12. Agora em Lucas 10, 70 discípulos. Chamado Missão dos 70, né? Olha como é semelhante, mas Lucas fala com outras palavras. Lucas 10, versículo 5, diz assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo. Quer dizer, sempre está falando, saúde a casa, saúde, né? Saúde com um bom dia, com a paz, saúde, olha, que você tenha um dia abençoado, né? Saúde com palavras de bênção, essa casa que você está acessando, né? E ele diz assim: digam primeiro paz a esta casa. Versículo 6: se houver ali um homem de paz. Agora Lucas não usa o termo digno, ele usa o termo como? Homem de paz. É a mesma coisa, ele só está usando um termo diferente para o mesmo tipo de gente. Tudo bem? Então o digno de Mateus, em Lucas, é o chamado homem de paz, ou casa de paz, mulher de paz, que é a pessoa que acolheu a sua saudação de paz. Essa pessoa então é chamada de homem de paz. Então, se lá na casa, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, o que vai acontecer? A paz vai voltar. São aquelas pessoas que não vão querer ouvir, que não querem abrir suas casas. As casas aqui no sentido físico, mas também não querem abrir sua vida, não querem te ouvir, né? Olha, tenha um bom dia, gostaria de falar do Evangelho. Não sei o que, né? Quer dizer, tá bom, agora, né? Vira as costas, vai embora. Ok. Isso acontece? Acontece, pode ter pessoas que não querem, e não estão dispostas, e não estão abertas, mas pode ter muitas que estão prontas, e que se a gente não falar, essas pessoas estão precisando de Deus. Se uma seita chegar antes da gente, é capaz de levar essas pessoas para caminhos equivocados. Você está me entendendo? Versículos 7 a 9. Olha só que interessante. Se você achar essa casa dessa pessoa digna, se você achar essa casa do homem de paz, entra lá, fica um pouquinho e vai embora, é isso? Não, meu irmão. Fique naquela casa. Nós vamos traduzir isso para o princípio para a gente, porque a gente não está viajando necessariamente.
O que Jesus está falando para eles? Eles estavam viajando, então eles não tinham lugar para ficar realmente. Nós não, se nós aqui falarmos com um vizinho nosso, nós não precisamos ficar na casa dela. Mas como que a gente aplica isso? Não largue aquela pessoa. Continue investindo. Invista a sua vida. Dê a sua vida por aquela pessoa que é o digno homem de paz, que acolheu o Evangelho. Não largue ela. Jesus não falou, vai de casa em casa, achou uma casa de paz, vai para outra, depois vai para outra. Não, fica ali, fica ali. Gente, é exatamente isso que Paulo fez. Paulo, quando encontrou a casa de Lídia, ficou ali, estabeleceu a igreja em Filipos, na casa de Lídia. Quando foi para Corinto, ele ficou 18 meses na casa de Priscila e Áquila. Fez um discipulado com Priscila e Áquila, depois enviou Priscila e Áquila para missões, né, em outro lugar ali, representando o Evangelho, inclusive o apostolado de Paulo como cooperador. Paulo foi para Tessalônica, ficou na casa de Jason. Esses discípulos não inventaram o evangelismo, eles fizeram exatamente o que Jesus ensinou. E a igreja brasileira quer ficar inventando um monte de método para evangelizar. E Jesus já ensinou como a gente tem que fazer. A gente é teimoso, a gente quer ficar inventando um monte de coisa. Gente, está aqui, é só a gente aprender e começar a fazer. Está aqui. E como é no nosso dia a dia, você vai ver que não pesa para ninguém, na verdade é uma alegria, um prazer de estar fazendo a obra de Deus. Porque é uma coisa que acontece indo no seu dia a dia, com pessoas que estão no teu convívio. Obviamente que alguns Deus chama para ir para outros países, para outras cidades, mas isso pode não ser o caso de todo mundo, obviamente, mas todo mundo tem a mesma missão. No seu campo de missões você tem o seu trabalho e essa missão do evangelismo como cristão. Então a gente tem que aprender a identificar essas pessoas. Nós vamos clareando isso. E como e bebo o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Não falei, entrei em contato com o missionário, né? Eu falei ontem, o missionário vai estar marcado aqui. Aí a gente preocupado, né? Ali a questão da hospedagem, né? Vai ter que pagar. Eu falei, olha, falei para minha mãe, gente que vive assim, normalmente fica na casa das pessoas, eles não exigem hotel, é gente do reino de Deus. O que eu falei na hospedagem, eu falei, meu irmão, ele falou para mim, hoje conversei com ele bastante de manhã, ele falou, meu irmão, isso é um prazer, eu gosto de ficar com o povo, porque nós queremos contato com as pessoas, para falar de missões. Não, meu irmão, é cabeça no reino de Deus, não adianta. Você está entendendo? Aí você é um artista, uma estrela, né? Quer ficar separado de todo mundo, né? Lógico que a gente não pode sobrecarregar uma pessoa dessa, né? Tem que descansar na tudo. Paulo moral, quando ficou em casa, a gente dá o tempo dele de descanso. Não, Paulo, fica tranquilo, vai descansar, vai dormir. Eu também, às vezes, quando viajo, a gente cansa. E para a gente pregar, nossa cabeça tem que estar bem. Eu prefiro dar a cochilada da tarde. Eu sei disso, falei, o Paulo também é assim. Falei, Paulo, vai dormir. Nada de fazer um monte de agenda aí na tua tarde. Ele falou, né? Como se assim, graças a Deus, né? Alguém me entende, né? Nos entendemos, né? Aí ele foi, descansa, revê o que ele vai pregar, né? Cabeça focada, mas está lá com a gente, não exigiu nada, né? Então são pessoas que estão na igreja, servindo a igreja, meu irmão. Nós vamos ter uma grande bênção para a vida desse pastor com a gente, desse missionário. E Jesus fala, quando entrar numa cidade e forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês, fique exigindo nada mais nem a menos, né? Está ali, viva a vida da pessoa, viva o contexto que ela vive, se adapta àquele contexto. Hoje a gente vê um monte de gente, né? Meu Deus, cada coisa, se a gente for falar, eu saio do tema aqui e fico indignado. Então, deixa eu não entrar nessa questão. Cure os doentes que ali houver, digam-lhes o reino de Deus está próximo de vocês. Olha que bênção, né? Agora, vamos lá. Como identificar o ano de paz? Como identificar o digno?
Aí nós vamos para a parábola. Abre em Mateus 13. Jesus vai ensinar a gente na parábola do bom semeador. Aqui eu quero que você aprenda o princípio e reflita que tipo de solo você é. Tudo bem? Então vai ser para a gente aprender e identificar, mas para a gente fazer uma reflexão pessoal também. Ok? Mateus 13 é a parábola do semeador. Os 4 tipos de solos. Nessa parábola, a semente é o Evangelho, é a palavra de Deus que é pregada. Tudo bem? Nessa parábola, a pregação do evangelista, né? O ato de lançar a semente é o evangelismo, é a pregação do Evangelho. Então a semente é o Evangelho que está sendo pregado. E o solo? Os solos são as pessoas, são os corações, são as pessoas que estão ouvindo, são os ouvintes dessa mensagem. Jesus fala que tem 4 tipos de solos. Eu não vou ler, eu vou já dar direto para a interpretação, tá bom? Direto para a interpretação. No versículo 18 em diante diz assim, 18 a 23: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado de seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse é o primeiro tipo de solo que você vai encontrar quando você prega o Evangelho, chamado solo à beira do caminho. Por quê? Você percebe que o semeador, ele sai a semear. Lá no início da parábola, o semeador saiu a semear. O semeador, ele faz um ato de semear, inclusive na época, né? Jogando a semente. E essa semente, na época, no contexto da época, ela caía à beira do caminho, caía em terreno pedregoso, caía em terreno espinhoso e caía na boa terra. É um ato de semeadura diferente do nosso, mas que existia um tipo de semeadura em alguns lugares dessa forma. O que nós temos que entender? Para quem eu tenho que pregar o Evangelho? Para todo mundo. A semente vai cair no terreno de todo mundo. Só que aí começa o processo de identificarmos o digno, a boa terra no contexto aqui. Então a primeira terra é a qual? Aquela que ouviu o Evangelho, mas está na beira do caminho. O que acontece? O maligno vem, pega a semente e arranca do coração. Não dá tempo nem, não tem raiz, não tem solo, não tem nada, não dá nem tempo. Então vai ter gente que você vai pregar, imediatamente aquela palavra vai sumir do coração dela. Terreno à beira do caminho. Tá? Pense nisso fazendo e pense isso em você. Mas as duas reflexões. Versículo 20: Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso. Então olha, beira do caminho, agora terreno pedregoso. Quem que é esse terreno? Esse é aquele que ouve a palavra. Olha só que interessante, ouve a palavra. Meu irmão, olha que coisa. E recebe a palavra com uma alegria. A gente pode se enganar. Meu Deus, eu preguei, aquela pessoa reagiu com uma alegria. Boa terra, e às vezes não é terreno pedregoso. Como identificar? Jesus ensina. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Terreno pedregoso. O Evangelho não frutificou. São pessoas que ouvem,
fica feliz. Primeira dificuldadezinha, primeira tribulação, primeira coisa que ela enfrenta por causa do Evangelho, ela abandona. Terreno pedregoso. Acabou. Exato. Ou o Evangelho foi pregado errado para ela e apresentou uma esperança que não é do Evangelho, que também tem isso. Ou ela ouviu o Evangelho. Por isso que é importante a gente oferecer o Evangelho adequadamente. Porque tem gente, um monte de coisa que é dado para as pessoas como Evangelho, e não é o Evangelho, e cria uma expectativa na pessoa em Deus que Deus não está prometendo. Ela vai se frustrar, porque Deus não tem compromisso nenhum em fazer aquilo que o pregador falou que Deus ia fazer. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a nossa. Deus tem compromisso com a palavra do Evangelho, com a obra de Cristo, não com a nossa. São nossas promessas para as pessoas. Isso é importante. Agora, não, eu preguei o Evangelho adequadamente, lancei a semente boa. A semente é boa, se o Evangelho é bom. Se a gente prega, não é semente ruim. Se prega errado, não é semente ruim, né? Mas eu lancei o Evangelho, preguei o Evangelho, ótimo, aquela pessoa ficou feliz. Aí foi para casa, tribulaçãozinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ela simplesmente abandona a fé. Terreno pedregoso. Tudo bem? Segundo terreno. Terceiro terreno. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, que terreno é esse? Olha que interessante como Jesus explica esse terreno. Este é aquele que ouve a palavra, ouve também, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando a palavra o quê? Infrutífera. Quem é esse terreno? Pessoa que aceita o Evangelho, ouve a palavra, aceita o Evangelho. Ela ouve, aqui no sentido ouvir, que ela ouve, que ela aceitou. E a palavra foi lá colocada no solo. Mas essa pessoa fala assim: não, tem uma coisa, tem riqueza no mundo, tem uns prazeres. Não, eu não vou largar meus amigos lá, né, para ficar com essa vida de fé aí. Não, não vou largar isso. Os prazeres do mundo e as riquezas dessa terra, as coisas dessa vida, dessa temporalidade, faz essa pessoa abandonar a fé. Na verdade, não frutifica. A palavra não frutifica. E ela se torna infrutífera. Olha que interessante, eu vou dar uma atenção aqui, talvez, para uma coisa. Ela se torna infrutífera. Talvez ela pode estar até dentro da igreja, mas ela não frutifica. Dar fruto é justamente cumprir, pregar o Evangelho e fazer discípulos. É você frutificar. No contexto do que nós estamos falando, é a pregação do Evangelho. É ela buscar uma motivação errada. Sim, buscar também, porque isso vai abafar a fé verdadeira e o compromisso dela de obediência. Então, tudo que distrai, isso aí vai tornar aquele Evangelho que foi dado a ela infrutífero, por causa do próprio terreno, por causa dos espinhos, dessas coisas que estão tirando a atenção dela do compromisso com a mensagem que ela ouviu. Então, olha só como é sério, gente. Terreno à beira do caminho, terreno pedregoso, terreno espinho. Só que graças a Deus tem um último terreno. E finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Era isso que o apóstolo Paulo entendeu. Quando ele ficou na casa de Priscila e Áquila, ficou lá investindo tempo, a vida, treinamento, o Evangelho, e fazendo o que ele teria que fazer, cumprindo a missão dele de pregar o Evangelho, ensinar sobre Cristo, da obra do Cristo. O que acontece, meu irmão, depois? Priscila e Áquila começam
a dar fruto, a 100 por um. O Evangelho começa a ser propagado, anunciado através do casal. Eles consolidam a igreja, se tornam missionários. Você está entendendo? Eles começam a dar o fruto daquele investimento de Paulo do discipulado. Conta-se uma história que eu não tenho dados aqui, infelizmente, não sei a pessoa, mas é uma história que inclusive está no curso nosso de panorama da história da igreja, que eu não lembro só a pessoa. Não sei se o pastor Marcos já ouviu, que uma pessoa pregou para um homem, né? E esse homem aceitou a Cristo, o Evangelho, se converteu a Cristo, e esse homem começou a pregar, mas esse homem começou a pregar para multidões. Esse homem era Billy Graham. Imagine o homem que ganhou Billy Graham na pregação do Evangelho. Billy Graham pregou o Evangelho para milhões, nem se sabe, eu acho que a quantidade de pessoas que ele levou a mensagem do Evangelho. Eu não sei nem se falar aqui, acho que foi mais de 100, né, por um, sei lá, milhões por um. O fruto foi extraordinário. Então nós não sabemos, aquela pessoa que você está discipulando, o quanto ela pode frutificar. Mas nós temos que achar o digno, achar o homem de paz, achar a casa de paz, encontrar a terra boa e investir nela. Como, pastor, eu vou fazer isso? Aí, vamos lá, estou tentando deixar prático para vocês. Vamos lá, todo mundo já entendeu a mensagem do Evangelho. Você vai lá e, em algum momento, alguém, como eu disse, vamos prestar atenção nas coisas do dia a dia, a princípio, para você começar a tomar coragem, começar a tomar gosto pelo Evangelho, começar a prestar atenção nas pessoas próximas de você. Eu tenho certeza, principalmente quem está diferente de mim hoje, estou afastado de um contexto mais fora do âmbito religioso, mas na época que eu trabalhava lá, isso era praxe. As pessoas, de repente, elas chegam perto da gente e começam a falar o quê? Problema. Elas precisam colocar para fora, as pessoas estão sofrendo, estão angustiadas. É ou não é verdade? Não aconteceu nunca com vocês? Meu irmão, acontece. Não perca mais a oportunidade de falar do Evangelho. Como, pastor? Como eu começo a conversa? Você vai ouvir o problema dela. E você vai falar para ela: olha, eu gostaria de orar por você. Você não precisa menosprezar o problema dela. Ela vai falar: não, eu gosto, mas antes de orar, 1 minuto eu posso te falar do maior problema da humanidade? Irmão, você iniciou a conversa. O que você acha que a pessoa falava? Ela já aceitou a oração. Ela vai falar: não, provavelmente ela vai te ouvir. Prega o Evangelho. Olha, eu entendo a dificuldade que você está passando, mas o maior problema da humanidade é que a humanidade está separada de Deus eternamente. Meu irmão, fala com clareza. A humanidade está separada e condenada eternamente a essa separação de Deus. Ela existe sem vida. As pessoas estão andando sem viver, se debatendo como um peixe fora d'água. Irmão, nós falamos de tudo isso. Fala. E para solucionar esse problema, ninguém pode. Você sabia disso? A religião não pode. As coisas que a gente faz não pode solucionar esse problema. Ninguém pode. Deus só criou um plano para solucionar esse problema. Ele mandou o Filho dele, que é o Cristo Jesus, resolver o nosso problema, resolver a nossa separação com Deus na cruz do Calvário, quando Ele morreu e ressuscitou. Ele é o Rei verdadeiro que destrói os nossos inimigos. Ele é o sacerdote verdadeiro que perdoa o nosso pecado. Ele é o verdadeiro profeta que nos reconcilia com Deus e nos dá vida em abundância. Se você crê nisso, você vai ser salvo. Salva do distanciamento de Deus. Posso orar por você agora? Você não precisa perguntar nada.
Ah, você quer aceitar Jesus? Não precisa perguntar nada, meu irmão, você precisa pregar o Evangelho. A gente fica com medo das respostas. Você pregou o Evangelho, agora eu vou orar por esse problema. Mas tenha em mente que o maior problema depende de você crer em Cristo. Tudo bem? É só o problema dela, pontual. As aflições, são tribulações, que realmente são sofrimentos dessa vida. Parou de orar? Não perca a oportunidade. Você gostaria? Você está sondando agora o terreno. Primeiro você lançou a semente, agora você vai sondar o terreno. Você vai começar a sondar a terra. Você gostaria de ouvir mais sobre isso que eu te falei? Ah, não, né? Ah, interessante, mas olha, eu não tenho interesse não. Ah, tá bom, então se um dia você tiver, está aqui meu telefone, meu contato, eu posso falar mais do Evangelho para você. Ou então, ai, olha, essas palavras, né? Às vezes as pessoas falam, olha, mexeram muito comigo. Às vezes a pessoa não entendeu ainda, mas mexeu com ela. Ah, então tá. Ó, posso pegar o seu contato? Eu vou entrar em contato com você para a gente marcar um dia para a gente bater um papo, tomar um café. Eu vou falar mais do Evangelho para você. Pode ser? Pode. Meu irmão, pega o contato. Daqui um dia liga para ela. Olha, sabe aquela pessoa sou eu. Eu falei para você, às vezes é um conhecido, às vezes não. Falei para você, podemos marcar, tomar um café? Você quer vir aqui na minha casa? Você prefere ir na sua casa? Deixa a pessoa escolher. Ah, não, você pode vir aqui. Não, posso, eu vou na sua casa aí. Vai lá, fica meia horinha lá, fala um pouquinho mais, depois eu vou mandar o material para você ensinar. Ora por ela, vai embora. Mas não deixa de perguntar, se você quiser eu continuo falando com você sobre o Evangelho. Você vai sondando a boa terra, porque todas as vezes, se ela recebeu o Evangelho, sabe o que ela vai querer? Ouvir o Evangelho mais. Não tem jeito, aquilo começa, se ela for a boa terra, aquilo vai frutificar. Aí você vai lá uma vez, duas, você sabe o que vai começar a acontecer se ela for a boa terra? Ela vai em algum momento falar assim, olha, estou gostando tanto de ouvir o Evangelho, eu não posso convidar não sei quem para vir também? A pessoa vai querer que aquilo que ela está recebendo seja para o outro que ela sabe que está com dificuldade, que ela também ama, que ela gosta, que ela sabe que precisa dessa palavra. Ela vai frutificar isso, porque ela ainda não sabe pregar o Evangelho. Então ela fala assim, eu não posso trazer? Ou então você não pode ir lá comigo, então fazer uma visita? A pessoa vai começar a frutificar. Meu irmão, fica atento. É o digno, é a casa de paz, é a boa terra. Fica ali, não larga, não vai para outro lugar. E invista como Jesus fez a sua vida nessa pessoa. Mas pastor, é uma só. Invista a sua vida em uma pessoa. Se você tiver mais tempo, você vai arrumar outro discípulo. E você vai ver que isso vai tomar um pouquinho. De repente aquela pessoa já está pregando o Evangelho, você pode fazer outro. Porque a gente não pode ficar sem fazer nada. Porque senão nós somos um desses terras das terras menos a terra boa. Nós precisamos frutificar o fruto da fé, que são as obras da fé. Nós tivemos uma lição assim, tá? Então preste atenção nisso. Temos que identificar essas pessoas. Ainda nós teríamos outras parábolas aqui que falam disso. Olha que interessante. Você está com a tua Bíblia aberta? Mateus 13. Olha só, ainda não está aqui na apostila, mas eu quero ler para você ver que interessante. No versículo 47. Lembra que Jesus falou que ia fazer dos discípulos pescadores de homens? Lembra? Olha que interessante aqui. Ele faz uma analogia com a pesca de peixe, então, né? Aí ele faz lá uma parábola no versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. É igual o Evangelho, prega para todo mundo, cai tudo quanto é solo. Aqui nesse caso, apanha tudo quanto é peixe. Olha que interessante. Aí ele fala assim: quando está cheio, os pescadores puxam para a praia, assentam-se, juntam os peixes bons em cestos,
mas jogam fora os ruins. Nem todo mundo, gente, não é ruim que a pessoa é ruim, você está me entendendo? Nós temos que lembrar que não são termos pejorativos no sentido de insultar a pessoa. O que nós temos que entender é: tem pessoas que não estão prontas. Essas pessoas nós não temos como investir nelas, porque vai ser perda de tempo. Nós vamos gastar a nossa vida, nós vamos gastar o nosso tempo numa terra que não está pronta. Então ora por ela se você quiser, porque Deus pode fazer essa terra ficar pronta, mas ainda não é. Nós temos que identificar o digno, o homem de paz, terra boa, e investir nessas pessoas. Você sabe, um dos maiores problemas, eu já estou chegando no final, porque hoje eu não consegui terminar a lição, já foi o horário, eu não consegui. Mas o mais importante era isso aqui que eu queria passar. Sabe qual é um dos maiores problemas dos pastores? Hoje menos eu, porque eu não estou pastoreando, no sentido da igreja em si local, salvo pessoas, esporadicamente algumas pessoas em alguns momentos, mas não mais com aquela rotina. A função tem sido mais realmente o ensino, a questão do ensino bíblico e agora o ensino do evangelho. Mas tive um tempo que eu também vivi assim, E o que acontece? Os pastores têm um grande problema. Por quê? Porque eles gastam tempo em aconselhando gente que nunca vai mudar. Como assim, pastor? Se você perguntar para qualquer pastor, não sei se o pastor já teve essa experiência, eu posso errar no tempo, mas no princípio eu não vou errar. Pastor, já teve gente no gabinete, pastor, que 1 ano a pessoa foi lá, 2 anos, aquela mesma pessoa, com o mesmo problema, nunca muda, nunca sai do lugar. O pastor gasta tempo, gasta vida, parou de estudar para investir naquela pessoa, não está investindo na pessoa terra boa para investir naquela pessoa. Meu irmão, pastores, larga aquela pessoa. Você está gastando tempo com gente que não está pronta. Isso não é menosprezar a pessoa, é fazer o que Jesus fez. Ele identificou os discípulos e deu a sua vida pelos discípulos. Aí o pastor passa 20 anos no ministério, não faz um discípulo, porque só gastou tempo com gente que não frutificava nada. Aí você pergunta para nós pastores: cadê seus discípulos? Nós não temos. Mas por que você não tem? Porque eu não tinha tempo. Você não tinha tempo para fazer o que Jesus mandou e ficou fazendo o que Jesus não mandou, gastar tempo com um terreno pedregoso, com um terreno espinhoso. Olha a loucura nossa. Aí os pastores ficam depressivos, em burnout, hoje estressados, sem tempo. Aí a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa, dos pastores. Deus nunca falou para a gente fazer isso que a gente faz. Não é a obra de Deus, é a tua. Se a gente não identificar com clareza qual é a obra de Deus, a gente vai fazer a obra para Deus, mas não é a dele. Eu não tenho que fazer nada para Deus só, eu tenho que fazer com Ele. A obra é dele, eu tenho que participar da obra que é dele, não tenho que inventar uma outra obra e ficar fazendo. Deus tem uma obra, eu tenho que ser participante dela. Gostei muito do missionário do Mathieu por causa disso, que ele foi justamente ele falou: Rodrigo, eu não estou fazendo nada mais do que entender o que Deus está fazendo e colaborando. Eu falei: poxa, é isso aí, é isso aí. Não vamos inventar coisa. E os pastores, as igrejas inventam um monte de coisa, e a gente gasta a nossa energia, o nosso tempo, os dias da semana com um monte de programação, e não faz o que Jesus mandou a gente fazer. Meu irmão, hoje a gente entende isso, tomba a igreja para fazer isso, porque essa fé cristã é o que nós devemos fazer. Mas eu não sei, pastor, aí que está. Vamos sentar junto, vamos conversar. Eu estou disposto para fazer isso com você. Eu não entendi tal coisa, você me chama, você vai na minha casa, a gente senta junto de novo, quantas vezes precisar.
Porque se você quiser, eu estou entendendo ainda que você é a terra boa. Enquanto não morrer aí no abafado do teu coração, eu vou investir em você. Então eu vou dar o meu tempo para as pessoas que quiserem falar: eu preciso ouvir isso, eu preciso entender tal coisa da lição, eu não sei fazer, eu tenho essa dificuldade. Meu irmão, vou estar junto, vou marcar para ouvir vocês sobre isso, sem problema nenhum, para a gente poder cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho, fazer discípulos, de falar para as pessoas que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o único, que na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, disse: está consumado, resolvi o problema do ser humano. Só Ele pode resolver o problema do ser humano. Amém, meu irmão? Essa é a mensagem que precisamos carregar, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Gente, só tem umas dezenas de versículos que eu não li. Mas não tem problema, porque o princípio eu estou passando com clareza, que eu quero que a lição, eu acredito que ficou claro para todo mundo aí, né? Medite nisso, peça o material para você ler. Quem não tem, eu mando no WhatsApp de vocês, tá bom? Pai, obrigado mais uma vez pela sua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada afiada de dois gumes, que penetra nosso coração, alma, espírito, juntas e medulas, que faz discernir, traz à luz o que realmente está dentro de nós, Pai. Nós pedimos perdão, Pai. Nós reconhecemos, como igreja brasileira, pessoalmente também, como Ministério Fonte de Vida, como igreja de Penápolis, o quanto dizemos que cremos em Ti, mas ao mesmo tempo não obedecemos o Senhor em questões bases do que é viver o Evangelho, do que é viver um compromisso com Cristo. Pai, nós também reconhecemos que não podemos fazer isso sem a Tua revelação. Não conseguimos produzir em nós essa vida e esse compromisso sem a Sua graça. Por isso pedimos mais uma vez que o Teu Espírito venha sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, com poder para nos fazer testemunhas de Cristo nessa cidade e nas nações, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, até que o Senhor venha. A Ti toda glória, honra, poder, louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém?